Olá, tudo bem? Vamos a mais uma interpretação simples, mas acredito proveitosa. Vamos ler um pouquinho de Apocalipse, porque Apocalipse as pessoas, antigamente, antes aí, para mim era um livro também totalmente escuro, eu não entendia nada. E eu não sei que graças a Deus a cada dia a gente vai entendendo um pouquinho a mais. Acredito que só pode ser Deus, claro. Porque eu não leio livros. Eu não assisto vídeo de outra pessoa falando de Apocalipse. Pelo contrário, se você vê aí é difícil, porque quando você vê algum vídeo de alguém falando do Apocalipse aí, esses religiosos futurizando, falando que um livro que não tem pé nem cabeça, quer dizer, eu não vou perder tempo com isso. Não, eu leio. E graças a Deus eu tenho tido entendimento. Então eu quero fazer uma leitura com você. E o tema deste vídeo, por que a religião espera por uma colheita que já ocorreu? É isso mesmo. A religião espera a colheita dos anjos, espera sim a colheita, os anjos vinham colher, porque Jesus falou lá em Mateus, sobre a parábola do joio e do trigo, que haverá uma colheita, e eles estão aí, eles vivem aí, esperando a tal da colheita. Mas graças a Deus que como nós respeitamos as etapas, nós respeitamos os tempos dos escritos bíblicos, para quem foi escrito, tudo. Então a gente sabe que de Apocalipse, ou de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro histórico, é um livro de história que conta. Claro, você pode pegar passagens atemporais e você colocar em prática na sua vida, porque afinal de contas é a palavra de Deus. Mas essa palavra, ela acabou quando Deus estabeleceu o Evangelho eterno, que é a terceira fase do Evangelho, e que é a escatologia consumada, que é Deus em nós. Quando ele estabeleceu lá no ano 70, quando ele derrubou o templo terreno e ele estabeleceu o templo espiritual, o tabernáculo espiritual, que está em nosso espírito e que ele se faz presente, tá bom? Então a gente entende isso. A religião ainda está lá antes da cruz, está em Jesus de Nazaré. Está lá bem atrasadinho, mas aos pouquinhos tem muitos que já estão nesse entendimento, tá bom? Então eu te convido a ler Apocalipse capítulo 14, versículo 14 ao 20. O subtítulo da Nova Almeida Atualizada, A Colheita do Fim dos Tempos. Olha que interessante. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado numa nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Ué, mas como então que eu vou pegar esse versículo e vou falar para o futuro? Isso daqui foi escrito entre o ano 66 e o ano 70, 3 anos e meio que foi o dia do Senhor. Como eu vou pegar isso daqui e vou mandar para hoje em dezembro, agora 2022, sendo que João estava falando que a colheita já estava pronta, que já os frutos tinham amadurecido naquele dia. Aí fica fácil de entender. Quando você pega esse versículo e você verbaliza ele, ou você parafraseia ele, alguma coisa parecido, você faz uma contextualização respeitando a época para quem foi escrito, aí você, agora eu entendi. Eu entendi porque eu não participo de religião. Eu não vou. Aqui meu entendimento não está sendo dado por um mestre, por um líder, por um professor, não. Eu estou sendo livre para ler. E sendo livre, estou lendo e estou entendendo. Então, se eu estou livre e entendendo, é porque o Pai está dando entendimento. Não está mais oculto isso. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado na nuvem, sobre a nuvem. Você acha que pode alguém estar sentado em uma nuvem? João escreveu o livro de Apocalipse de uma forma carnal ou foi espiritual? Espiritual. Então isso daqui foi algo espiritual. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Uma figura. Pegue a sua foice. No reino espiritual não existe foice.
Foice, você sabe que é aquele instrumento, aquela ferramenta para roçar mato. Eu morei no Mato Grosso uma época e a gente fazia isso daí. Então no reino espiritual não tem foice, porque é um reino espiritual. Pega a sua foice e comece a colher. Pois chegou. O que significa chegou? É futuro ou era presente nos dias de João, que estava em Jerusalém justamente quando chegou o dia do Senhor, que foi o juiz de Deus? Ah, foi para os dias de... Então pega a sua foice e comece a colher, pois chegou lá nos dias de João a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Já se fazem quase 2000 anos e a religião espera as frutas amadurecer. Mas se já amadureceram naqueles dias, como que estaria essa fruta depois de 2000 anos? 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Veja, tudo espiritual. Aqui era o juízo de Deus que estava acontecendo, o julgamento de Deus. 17. Então o outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Veja. 18. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Havia chegado o tempo do juízo. Havia chegado o tempo, porque Jesus falou lá em Mateus 24, o juiz já está às portas. Tiago falou, Tiago 4, 19, Tiago falou, o juiz já está às portas. Paulo falou em 1 Coríntios 7, e os casados não se considerem como casado, porque os tempos de está próximo. Jesus disse lá em Mateus 24, 34, não passará desta geração. Ele falou no ano 33, no ano 40, no ano 70, completou a geração de 70 anos. E o juiz voltou para fazer a colheita, porque havia chegado o juízo, havia chegado o dia da ceifa, da colheita. Os cachos estavam prontas para serem ceifadas. É isso? Colhidas é ceifadas? Pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira, porque as suas uvas estão maduras. 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no lugar grande da ira de Deus. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Veja, os frutos estavam amadurecidos porque havia chegado a ira de Deus, o juízo de Deus. Lucas 21, do versículo 20 em diante, do 20 em diante, fala assim que Jesus falou que aqueles dias era para se cumprir a ira de Deus. Era para que Deus derramasse o cálice da vingança sobre eles. 20. O lagar foi pisado fora da cidade de Jerusalém. O lagar foi pisado, não irá ser pisado. O lagar foi pisado fora da cidade. E correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Porque o vale do Armagedon, a guerra de Gog e Magog, ocorreu do lado externo e do lado interno. Por isso que Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, foi dito a João para ele pegar um caniço e medir o átrio, o templo onde eles estavam ali adorando, e deixasse a parte externa para ser pisada pelos gentios, até que se completasse o tempo deles. Jesus disse em Lucas 21, do versículo 20 em diante também, eu acho que é no versículo 24 a 25, Jesus disse, até que se complete o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. E por que cavalos? Porque o exército romano, fora os seus maquinários de ataque, a grande força dele eram cavalos, né? Era cavalaria naqueles dias. E a guerra do Armagedon que aconteceu, lá deu início forte mesmo, deu início em 66 os primeiros conflitos, mas ela se acirrou no ano 69, no mês de julho. Judeus que tentavam escapar pulando o muro de Jerusalém eram capturados
e levaram crucificados, outros levados como escravos. Por isso que aqui fala, o lagar, o que é lagar? Significa onde lagar, não sei se você já trabalhou em vinicultura, o lagar era onde, não sei, hoje não, hoje é maquinário, mas era onde jogados, lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ainda tem coisa tradicional lá que mantém essa tradição, jogar as uvas num tonel, num negócio, e eles ficam ali descalços pisando aquele negócio. Lagar, eu acho que é isso daí. Então, por isso que as frutas, as videiras, as uvas estavam maduras. O lagar foi pisado fora da cidade, porque assim estava. Deixa eu colocar aqui, ó, quer ver? Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Quer ver? Deixa eu ler para você, ó. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram no santuário. Era para medir o que? O templo que estava de pé. Foi derrubado no ano de 70. 2. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário, e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses, 3 anos e meio, pisarão a cidade santa. Você entendeu? Então, por isso que essa guerra deu-se início na parte externa, aonde o sangue, de uma forma metafórica, chegou no freio dos cavalos. O sangue derramado foram dos judeus, dos israelitas, foram do povo de Deus escolhido lá no Egito. Você entendeu? Porque a vingança, Jesus disse lá em Lucas 11, em Mateus 23... Jesus falou que as contas seriam cobradas dos judeus. Agora, de onde é que você pega a colheita dos fins dos tempos? Por que a gente sabe que isso daqui já se cumpriu? Por quê? E aonde foi falado sobre essa colheita? Jesus disse, ó, em Mateus 13, do 24 ao 30, a parábola do joio. Veja. Talvez você leu a parábola do joio e você não entendeu, porque a religião explica isso daqui falando que é um ser do mal, de chifre, o diabo, o Satanás, que colocou a semente. Os filhos do diabo são os filhos da lei, do legalismo de Moisés. Colocou ali a semente das maldições, das trevas, das leis no meio dele ali. Então, parábola do joio, Mateus 13, 24 ao 20, do 24 ao 30. Jesus lhes propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. 30. Deixe que cresçam juntos até a colheita, até o tempo da colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, que nós lemos agora que foram os anjos, de uma forma espiritual: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no e feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Jerusalém foi destruída como mesmo no ano 70, conforme por fogo, né? Então agora vamos explicar a explicação da parábola do joio. Então, despedindo-se as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. 37. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, o acusador, a natureza carnal. O 613, porque Jesus foi o fim da lei. Em Hebreus 2,14, na morte Jesus destruiu o diabo, que tinha o poder da morte. E quem matava era as leis de Moisés, que sentenciava, condenava. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Então a colheita que nós lemos em Apocalipse 14 significou o fim dos tempos, o juízo de Deus. Os ceifeiros são os anjos. 40. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na Ariel de Deus.
Isaías capítulo 29, na lareira de Deus, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Você entendeu? A parábola do joio, a explicação dela foi justamente... aconteceu em Apocalipse 14. Porque se você subir um pouquinho aqui em Apocalipse 14, 6 e 7, 6 até o 8, vi outro anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno. A terceira fase do evangelho não era o evangelho de Jesus de Nazaré e nem o de Paulo, porque o evangelho eterno está em Apocalipse 21, 2 e 3, que é Deus e nós. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. O de Jesus de Nazaré foi o evangelho para os judeus. O evangelho pregado por Paulo foi para os gentios. Esse evangelho aqui foi para todos, que é a escatologia consumada. 7. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho, do furor da sua prostituição. Então esses 3 versículos mostram que o juízo chegou, que o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, tinha chegado, que o cálice da ira de Deus tinha chegado e que foi para onde leu aqui, que foi a colheita no final dos tempos. Você vê como é fácil entender Apocalipse? Porque a religião espera uma colheita que já ocorreu. Porque a religião ela é futurista, a religião não acredita nos escritos bíblicos, a religião ela é incrédula. Os mais incrédulos do mundo são os religiosos. Eles pegam passagens simples e fáceis de entender e ficam futurizando. A parábola do joio, ela se cumpriu quando? No ano 70 DC, quando Jesus voltou como em forma espiritual e julgou de uma forma espiritual os israelitas dentro de Jerusalém. Tá bom? Então, este é meu simples, humilde entendimento. Cabe você ler, pegar a sua Bíblia, ler, reler e ver se tem coerência. E se tem coerência, eu peço que você venha contribuir com esse canal, ó, dando joinha, compartilhando esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. E vamos em frente, falando da palavra, passando o nosso entendimento simples e humilde, esperando que venha alcançar, quiçá, uma meia dúzia de pessoas. Tá bom? Até a próxima, se assim o Pai permitir, e fique com essa mensagem. Tchau, tchau.